Olá para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Eu sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor dessa grande casa e dessa grande rainha. O nosso primeiro ensinamento, a primeira regra é Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Se não fosse todos nós, então não seríamos nada. Então existe formas, métodos, existe muitas coisas. Mas hoje a única coisa que funciona nas questões das escolas são os lúdicos. Mas o lúdico ele é interpessoal, ele é uma qualidade para cada pessoa, entende? Então se aquela pessoa que é mais interessada na sala de aula tem que ser um lúdico diferente, aquele que é agitado tem que ser outro. Porque a grande dificuldade é realmente fazer uma pessoa amar aquilo que ela é obrigada a ser, entende? Prazer, né? Isso, é uma psicopatia, Ninho. É como se você fosse aliciar uma criança e você ficasse falando pra criança assim, olha, isso é uma coisa boa, entende? Ou seja, tu tá convencendo ela que o abuso que ela está sofrendo é uma coisa boa para ela. A comparação é feia, mas é exatamente isso, Ninho. Você está tentando convencer o que para a criança ela acha que é um estupro. Porque qualquer coisa, se você exalta a voz, se você fala mais alto, já tem processo. Que tem de professores que estão processados, Ninho. Nada pode falar, não pode falar alto, nada, nem chamar assim, da camisa azul, pronto, está ofendendo. Porque azul define sexo. Tu vê, Ninho, como que estão as coisas. Tá assim uma coisa onde supostamente, e sabe o que acontece? É porque existem muitas das classes inferiores, que são os pobres como tu disse. Então, como existem muito, eles são um volume grande. E esse volume grande faz com que pessoas foram ganhando caminhos de intermediários para sugar dinheiro de quem mais tem. Então existem advogados que ficam pegando isso, Ninho, assim, ó, na porta da escola, entende? Vinculados a psicólogos, a terapeutas, a pedagogas, que vão só para complicar um professor e outro por causa da lei, da justiça, que o governo é obrigado a pagar uma indenização imensa. O advogado faz a vida, Ninho, com a indenização de um professor. E vai ver o que essas crianças ficam tanto no telefone? Porque tu vai ficar muito honesto. Tu vai ver a comunicação, ou seja, eles estão em outro mundo, porque eles não são da cá. Eles não conseguem se conectar a esse mundo. Por quê? Porque estão tentando ensinar uma coisa que os padres deles não têm. Minha madre não sabe escrever, como é que eu vou saber escrever? Então, é uma coisa assim que antigamente se passava hereditariamente de pai para filho. E a ignorância também passa. Isso está no sangue. Entende? Por mais que ela vai aprender a ler e escrever, ela vai acabar cortando o caminho. Aí vira assassino, estuprador, bandido, essas coisas. E isso é o mais triste, Ninho, é que a família, entende? Deveria ter uma coisa que movesse a família. Mas ao invés disso, o que o governo faz? A política que destruiu. Eles liberam essa finança, mesmo que pouco, mas já dá para comprar assim, uma bebida, tudo assim. Eles não se importam. Tem pessoas, que até hoje vivem só dessas coisas, como que chama isso que chama? Bolsa Família, os benefícios? Dos benefícios, Só disso, Ninho. Aí tu me pergunta, como é que uma família consegue viver só de um benefício? É que eles lamentam de tudo. Eles vão assim, para como é que chama esse que é do bairro, Ninha? Assim, da comunidade. Como assim? O que? Do político. Um vereador? Você Isso, fala? vereador. Como você vai no vereador, faz um drama, consegue tal coisa. Vai no outro, consegue outra coisa. Então eles ficam pedindo e ficam recebendo, entende? O vereador trata a rua, porque é um monte de espírito bom. Ainda ganha dinheiro, sobe cada vez mais, porque aí eu dou um, aí eu dou outro. Quando vê, eles conta pro outro, conta pro outro, conta pro outro.
e sempre estão eleitos. E é uma grande jogada, né? É uma grande jogada, inclusive é um caminho que a Padilha dá para todos os consulentes, entende? Conta para o povo da rua. Dá um cigarro, dá uma moeda, dá uma comida, dá uma bebida, dá uma cachaça e fala para eles o que tu quer, entende? O que tu tá sendo por ele. Conta. E ele sai contando, ó, aquele me deu tanto, me deu uma moeda, me deu uma nota, me deu uma coisa. E isso vai crescendo, isso é energia, por isso que eles cada vez crescem e aquele que recebeu cada vez mais baixo, né? Então é como se fosse isso, Nina. É a mesma coisa, você tá igual o Balu aí nessa área real. Você senta lá e fala, não tem mais o que fazer. Vou esperar, porque o tempo é o que vai dizer. Quando eles forem adultos e eles não tiverem uma profissão, não sabem nem escrever nem ler, aí eles vão trabalhar por um salário mínimo e vão se fuder a vida inteira. Porque tu já usou de todas as técnicas que tu tenha aprendido para tentar convencer eles de que os estudos são uma coisa boa para o futuro. Existem muitas das coisas que são pregadas hoje, que é o seguinte: viva o hoje. Então eles acham que tem que brincar eternamente, que tem que ser crianças eternamente, tanto que existem ninhos, pessoas com de 18 a 19 anos que têm cabeça de 11, 12 anos, entende? E isso é provado psicologicamente, psiquicamente, infantil, entende? Eu tenho ninhos na terapia que já fizeram comigo e acham em outro médium, que eles são assim adultos e acham que são crianças. Menino, eu tenho para tu ter uma ideia, um menino que é do sexo masculino, que ele não é homossexual, né? E ele nunca fez sexo. E ele tem 23 anos. 23 anos na vida de hoje. Já passou, como é que chama, Nina? Passou lororo? Já passou o roda. Isso, lororo em todo, né? Passou assim que... Já fez tudo mais um pouco. E ele acha assim um absurdo, menino, que vamos conversar sobre sexo. Ele pensa que ele não é capaz de entender aquilo, entende? Quando eu vou falar para ele de como de amor, de como que nasceu a criança, ele fica assim. É toda uma estrutura para conversar com ele, que ele não tem assim, ele não consegue, entende? E ele não tem problema psiquiátrico. Simplesmente, ele tem um problema de degeneração da formação da cabeça, que seria o que ele não se abriu para ser. Essa comunicação que as crianças têm hoje é isto. Eles são telepáticos, entende? E eles emanam energia assim, tanto que se você chamar a atenção em silêncio, ele para na hora de fazer o que está sendo. Gritar não adianta, entende? Existe uma coisa que... Você fala baixo, né? Existe uma coisa, Nina, que eu ensino para meus ninhos, no terreiro, as coisas, que bate pau, que chama, que é palma. Por causa do som, entende? Então existe um som acústico, que é quando se une 3 planetas, que é Plutão, Saturno e o... Como é que é o nome daquele outro, Nina? Lomarte. Mercúrio? Não, qual? É Lomarte. Marte e Plutão. Marte. Quando eles fazem uma posição do 3, que é esse som aqui. Três vezes, Nino. Esse som, pessoas que têm a mediunidade usada, eles ouvem sempre. Porque é um chamado. Quando há esse chamado, a comunicação é aberta. Como se a atmosfera se abrisse, então os espíritos conseguem adentrar aos corpos do médium, através da telepatia. Se você fizer isso, pode ser até com o dedo na mão, ó, na mesa. Se eu observar batendo aquela unha na mesa dele, na madeira, pode observar que ó, de um a um ela ia parando todo mundo. Aí a sala inteira ficava em silêncio e ela estava em silêncio. As professoras silenciosas são aquelas que silenciam a sala inteira. Elas esperam ser observadas, elas não chamam a atenção, né?
Chamar a atenção é a pior coisa que tem. Eles não se acalmaram ainda. Então eles ainda estão numa energia de furor, entende? E como eles não acham essa questão da troca de energia, da energia sexual, não entende? Porque é tudo assim, no virtual, essas coisas. Então eles não têm o que tinham antigamente. Agora cada vez menos eles estão. Então demora para eles baixar a energia. Se você liga os dois pontos, que são os dois mundos, é mais fácil de tu viver, entende? Porque você consegue ver naquela criança que está à sua frente qual é o problema espiritual dela, qual é a missão dela sobre a Terra. Se ela tem uma dificuldade de concentração, esse é o karma dela. Então o seu dever como professor é ensinar aquela criança como vai convencer ela de algo, ou como ela vai memorizar aquilo. Por isso que hoje existem pessoas que diferenciaram os mais deficientes, que são escolas especiais que chamam. Tem muitos. E tem as escolas especiais fora desse país que tu vive, que é assim muito mais sério, que tem até superpoderes, entende? Poderes da mente, de fogo, mas não é uma coisa que forma matéria, é uma coisa que forma sensação, somente, entende? Então a pessoa que tem poder de fogo, ela não queima, mas se você medir a temperatura dela, está como um forno muito quente, entende? Porque ela vive sobre uma temperatura, mas ela não acha o fogo para fora, porque na atmosfera não é permitido que saia, entende? Então nada que tu tem para dentro, você pode colocar para fora. É como se fosse uma restrição para que você não prejudique outras evoluções. Porque de pessoas que têm, por isso que a psicologia ela tem cada vez crescido muito, entende? Psicologia, psiquiatria, e vai voltar de novo todas aquelas questões de sanatório, porque vai haver uma grande mudança de pessoas que precisam ser tratadas de fora daquilo, entende? Olha, por exemplo, os países mais evoluídos, que são comunidades, que nós vemos como comunidades lá de cima. É como se fosse assim, o Brasil na coça, do Japão outra. Então no Japão, por exemplo, no Japão eles são regidos pelos tranca-ruas. Então a maioria dos japoneses são vibrados sobre as leis de tranca-ruas, mesmo que as linhas pactuais sejam de outros. Quando nasce uma linha pactual, por exemplo, de Padilha, eles são obrigados a matar, entendeu? Porque eles não querem uma revolução feminina. Porque sangue é vida, ou seja, não é o conhecimento, não é o estudo, e é o que as crianças estão fazendo. Por isso que elas fazem o quê? Elas assim, crescem, ficam loucas, estão naqueles dos roeus, elas fazem a amarradora de vários sangue, entende? São pessoas que se tornam psicopatas, que vão na escola, que sofreram bullying, e depois voltam e matam pessoas, entende? Como condenação, para que elas sejam assim condenadas, entende? Então é por isso, porque elas entendem que o sangue é vida, tirou o sangue, tirou vida, e assim por diante. Tem os alunos que são todos viajados assim, aí tu vai entender de onde eles tiram essa loucura, mas não é uma loucura, que eles ainda estão conectados mais no tempo da guerra, entende? Tudo está muito material, tem que pensar um pouquinho no material nele.